Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar, o videocast aqui da Educa TV. Eu já começo agradecendo muito pela tua companhia, pela tua audiência. Continue com a gente aqui na Educa TV, acompanhando toda a nossa programação no canal 12.2 para Campinas e toda a região na sua TV aberta. E hoje aqui no Vamos Conversar, que é o nosso espaço semanal de diálogo, aprendizado e reflexão, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende, nós vamos falar sobre a educação de jovens e adultos. E para isso eu tenho 3 convidados que estão aqui comigo hoje. A primeira convidada é a Fabrícia Martins Gomes, que é professora e coordenadora pedagógica. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Lília, agradeço a oportunidade de falar da EJA, que é sempre muito bom, né? Um papo sobre a EJA, sobre a educação de jovens e adultos. Eu sou muito feliz de estar aqui junto com a minha aluna Alzira. Vamos lá. Então, vamos lá. Muito obrigada. Então, a dona Alzira, que é aluna da EJA, que eu agradeço também muito pelo convite, viu, dona Alzira? Muito obrigada. Eu também agradeço pela compreensão, né, de vocês terem me convidado para estar aqui dando uma palavra, né, apoiar todos os alunos, né, tanto jovem como idoso, né, e nunca é tarde para a gente aprender. É isso mesmo. Muito obrigada, dona Alzira. E também o Isalto Júnior Conceição Matos, que também é professor da EJA Anos Iniciais. Muito obrigada, viu, professor, pela presença. Eu que agradeço o convite para discutirmos, dialogar um pouco sobre a EJA, esse segmento, essa modalidade da educação tão importante, que a gente sabe que ela é tão inviabilizada, né? Ela fica tão escondida, né, nos porões. Então, conversar, dialogar sobre a EJA é sempre muito bom. Muito bom, para isso que estamos aqui. E eu já falei um pouquinho de cada um de vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco mais, para falar e ter oportunidade de destacar a vidinha e o currículo de vocês. Quer começar, Fabrícia, por favor? Pode ser. Olha só, eu sou a Fabrícia, então. Atualmente, eu trabalho na MF Rosiel, e trabalho também como coordenadora pedagógica na Coordenadoria de Educação Básica aqui de Campinas, né? Exatamente no Núcleo de Educação, Ensino Fundamental e EJA. Eu estou na escola Osiel, no trabalho da EJA, né? Como professora de língua portuguesa há 11 anos, vai fazer 11 anos em setembro. É um momento, assim, de comemorar, porque é um trabalho que eu gosto muito, que eu me realizo, que eu sinto feliz. E aí a Alzira vai dizer se ela se sente feliz também lá, né? Com o que a gente tenta produzir juntos, que a gente tenta proporcionar, né? O Osiel, vocês acho que é de conhecimento aí da população de Campinas, é uma unidade assim com um número de alunos vasto, né? E o que a gente tenta trazer é mais alunos para dentro dessas escolas, e minha função lá como coordenadora do núcleo de EJA, é ocupar todas essas EJAs que estão espalhadas aí. E que fazer brotar também outras EJAs, né? Criar possibilidades, né? Então, é isso. No Osiel eu também faço uma pegada com poesia lá, e a gente criou o sarau Tapiosia, chamado Tapioca e Poesia, que é bem um momento, assim, lúdico e, ao mesmo tempo, literário, né? Como é uma região periférica, a gente tenta trazer aí essa coisa cultural, que é o que eles têm, porque senão eles têm só o shopping, né? A gente pensa nessa construção coletiva de trazer outros momentos, né? Então, é um sarau que foi idealizado por mim, mas que é feito por várias mãos, né? Principalmente as mãos dos nossos alunos aí, que estão conosco aí há tanto tempo. Muito bom. E a senhora, dona Alzira, conta para mim um pouquinho da senhora. Olha, eu sou dona de casa, né? Trabalho fora no momento, né? E parei de estudar com 10 anos de idade, né? Para poder trabalhar de doméstica, né? Minha mãe não teve condições de sustentar a gente. Como nós éramos em 4 irmãos, né? Aí ela escolheu eu e minha irmã para poder estar trabalhando, que era mais fácil para as mulheres do que para homem, né? E parei de estudar. Depois casei, né? Não fui estudar, né? Então, depois que eu criei meus filhos, né? Que vim morar para cá, aqui no Osiel, foi que eu tomei uma oportunidade de
E na escola, matricular meus filhos, cheguei lá, perguntei, né, na escola, aqui dá aula para gente velha, o jeito que eu falei, né? Aí eles falaram, olha, aqui dá aula, assim, para adulto. Aí eu fui lá, dei meu nome e comecei a estudar. Estudei no Icaraí, pouco tempo. Depois de lá, mandaram eu para o Osiel. Eu fiquei meio assim, né? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Eu falei, não, mas se eu comecei, né? Eu tenho que terminar. Aí fui para Osiel, que é a minha professora Fabrícia, né? Então lá eu fui bem acolhida, como eu me sinto muito bem lá, tá estudando com todos os professores, né? A gente ama os professores nossos. E então eu falo para as pessoas também que tá precisando estudar, né? Voltar para a escola, porque nunca é tarde, né? Não importa a idade, não importa o que você faz, o que deixa de fazer, né? O que importa é a gente estar na escola e eu me sinto feliz de estar estudando. Primeiro dia que eu fui na escola, eu parecia uma adolescente, uma criança, que eu não acreditava que eu estava estudando, né? Aí eu falo pro meu filho, eu tenho um que ele tem um distúrbiozinho, né? Então estava sem estudar, aí eu trouxe ele para a escola, né, Fá? Falei, não, vou levar, vamos, André, vamos. Até que fim ele resolveu aí, ele vai junto comigo todos os dias para a escola. E falei para ele, começou, vai terminar. Como eu comecei, eu quero terminar até, né? Quem sabe mais para frente até fazer uma faculdade que nunca é tarde. Né? Nunca é tarde. Então eu agradeço muito, né, por estar vindo aqui falar essas palavras, umas palavras simples, eu não sei falar direito, né, mas Bonitinha. mas Ela não é linda. A gente agradece. mas é muito bom a escola, né, acolher todo mundo, né? Lá eles acolhem qualquer um que chega lá para estudar, eles estão sempre acolhendo, dando amor, carinho, né? E é assim, os professores que, se você tem uma dificuldade, eles vão procurar a trabalhar aquela dificuldade que o aluno tem. Então, se todas as escolas fossem assim, igual esses professores, eu acho que a maioria dos adolescentes não deixava de estudar. Então, essas minhas palavras que eu tenho para falar para vocês. A gente que agradece muito, viu? Que a senhora tenha vindo aqui compartilhar com a gente. Eu vou querer saber mais ainda da história da senhora no decorrer do programa. E o professor, por favor, professor, está presente. Fale um pouquinho de como é que você se relaciona também com esse tema da educação de jovens e adultos. Sim, depois da dona Alzira aí, né, vai ser da aula. Não que vai ela ser ministrou, fácil, né? não. A minha formação eu sou pedagogo e nos cursos já, né, apontando nos cursos de formação de professores, nós temos uma dificuldade que é a inserção dos temas da EJA. Né? Então, os professores que saem para ministrar aula nas escolas, eles acabam não tendo muita informação, né, muito contato, muitas disciplinas. Então, é na realidade. E eu sou professor da FUMEC, né, há mais de 2 décadas. A FUMEC é uma fundação municipal, fundada em 1987, para acolher esses estudantes, né, que tiveram seus direitos negados, né, pelo poder público, pelo Estado, e que a gente desenvolve um trabalho. No caso, eu trabalho com a EJA anos iniciais, né, alfabetização, aprofundamento, alfabetização e letramento. E a gente fica muito feliz, né, de ver alunos. A dona Alzira foi aluna da FUMEC, né, não foi minha aluna, mas foi aluna da FUMEC, dando continuidade aos estudos. Muito bem. E eu queria começar perguntando, justamente nesse sentido, né, de que a educação, infelizmente, às vezes é um direito negado, né? As pessoas, como a dona Alzira teve que parar de estudar por conta da situação financeira. Como é que a gente pode enxergar, ou como a gente deve enxergar, melhor dizendo, a educação de jovens e adultos como essa política de reparação? Eu começo, o professor quiser começar, fique à vontade. A primeira pergunta é sempre assim, daqui a pouco todo mundo vai. Vamos lá. Daqui a pouco a gente está brincando aqui. Olha, eu acho que eu entendo a EJA como um projeto, primeiro, de esperança, sabe? Eu acho que é um projeto de direito, é um projeto que fala de esperança, é sim um projeto de reparação tardia, né? Eu acho que ainda há muito para ser feito pela EJA, né? Eu citei aqui no início da minha fala, a ampliação da EJA precisa, assim, de muito, né? De muita vontade do poder geral, né? Poder público, muito discernimento de estar ali também como professor, né? Uma realidade que é uma realidade diversa,
mas que ela, às vezes, ela se repete em termos da desigualdade. Então, a EJA, infelizmente, o padrão encontrado na EJA, né, a Alzira não vai deixar mentir, são as desigualdades que esses alunos vivenciaram, né? E aí, eu, enquanto professora de EJA, eu entro nessa comunhão, né, dos direitos, o direito que tem que ser dado numa aula simples ou numa aula que eu brinco, né? Vamos fazer uma aula show, vamos juntar, vamos fazer uma aula mais compartilhada, mais divertida. Eles estão cansados, eles trabalharam. Então, quando a gente vai, por exemplo, produzir um texto ou numa roda de conversa, é perceptível como essas histórias de desigualdades vão se perpetuando. A Alzira vai contar um pouco da história dela, de como ela foi para a casa da família com 10 anos e ela queria brincar. E aí do José é o mesmo, do Antônio, da Tatiane, de tantos outros ali, jovens e adolescentes, né? Então há uma falha que precisa ser olhada. O sistema faliu num ponto com essas pessoas, com esses sujeitos que aí estão. Então, assim, precisa de muitas braçadas, né? De muitos projetos. O professor, acho que ele vai versar um pouco sobre os temas. Os temas da EJA, tratados na EJA, tem que ser temas diversificados. Tem que ser temas focados na realidade deles, né? Mas numa realidade também que enaltece o que eles fazem, né? Que promovam também essa visão futura. E uma visão futura que não tenha que ser só também e puramente de trabalho, né? Porque senão a gente traz aí o tecnicismo de novo, né? Essa coisa de que tem que estudar para trabalhar, a gente vai repetir essa linha do poder que está sendo, né, gerada para eles. Por que não? Você vai estudar, você não pode estudar porque você tem que trabalhar. Isso foi dado. Então, não que a EJA também não promova essa visão futura de trabalho, mas a gente tem que romper, né, romper com vários padrões que foram impostos, né, para os nossos estudantes, para nós, professores, que também... se eu for contar minha história aqui, por que eu gosto de estar na EJA, porque eu me sinto bem na EJA, me sinto produtiva na EJA, eu também tenho uma história aí também de desigualdade imensa aí, colada nisso, né? Nessa escolha de estar ali, de estar numa escola que é periférica, que tem aí 45 mil pessoas, enfim, e um montão de gente precisando estudar, assim como a Alzira, né? Os saberes, né? Eu acho que uma preocupação que os professores nós devemos ter ao trabalharmos com os alunos da EJA primeiro, partir de uma ideia, né, uma concepção de que eles não são crianças, óbvio, né, porque ainda a gente vê muitas práticas que reproduzem ainda metodologias, práticas utilizadas com as crianças. Então, eu tenho que respeitá-los, né, respeitar esses alunos como cidadãos de direitos que merecem ter direito a todo o conhecimento produzido pela humanidade. Mas eu partir de onde? Eu partir dos saberes que eles já nos trazem. Eles nos trazem saberes, e aí sim eu vou pegar o conteúdo, os currículos, né, escolares, e aí sim, né, fazer uma relação, estabelecer uma relação onde, primeiro, entender esse aluno com a sua especificidade própria de um aluno trabalhador, né, eu posso fazer vários recortes de gênero, então é reparador assim, porque eu posso fazer um recorte, né, para um aluno que não teve direito, eu posso recortar de gênero, posso falar o gênero feminino, eu posso falar um recorte étnico-racial, né? Então eu tenho várias entradas, mas eu acho que o importante é que a gente tenha, claro que esses alunos, independente do que eles farão ou querem fazer, mas a gente trabalhar o melhor que a gente possa fazer para que eles, né, consigam atingir os sonhos deles. Muitas vezes o fato de só sentar naquela cadeira, eu já tive alunas que choraram, né? Você entrou no primeiro dia de aula, ela chora, e você vai entendendo depois de um tempo por que ela está chorando. Você vai perguntar para ela, diz, olha, faz 50 anos que eu estou sonhando estar num local desse. Né? Então, e aí, então eu tenho que pensar um pouco e ter um olhar crítico, um olhar de transformação para que esse aluno, o que ele quiser fazer, mas que ele tem que ter o seu direito garantido. E o senhor falou, né, dessa questão do recorte de gênero. A dona Alzira disse que teve que parar de trabalhar porque era menina, e aí o trabalho doméstico era mais fácil para a senhora, dona Alzira. A senhora nasceu aqui em Campinas? Como é que foi? Eu sou do Pernambuco. E a senhora veio para cá para trabalhar? Como é que foi? Conta para mim. Não, quando eu tinha 10 anos de idade, era só minha mãe e meus 4 irmãos, né? Lá em Pernambuco. Isso. Aí
ela não trabalhava, ela não tinha condições de sustentar a gente. Então, quando fez 10 anos, eu estava na 4ª série, aí ela falou assim, olha, se vocês estudar, vocês vão passar fome. E quando era época de manga, a gente saía nas ruas, assim, nos matos, catar manga para poder vender, nas fábricas, na feira, para poder pôr o que comer dentro de casa. Aí eu e minha irmã teve que trabalhar. Aí eu e minha irmã paramos de estudar, né? E nós foi trabalhar. Primeiro dia do trabalho, eu cheguei lá, né, na casa e falei para minha mãe, o que eu vou fazer, né? Aí ela falou, a mulher vai explicar para você, né? Era uma casa de família. É, casa de família. Aí cheguei lá, a mulher falou assim, você vai lavar a louça, vai limpar a casa, vai lavar roupa, né? Eu, tá bom. E ela tinha uns meninos, né? E eu comecei lá a lavar a louça e olhava os meninos brincar. Começava a lavar a louça e olhava os meninos brincar. Aí eu peguei e falei assim para ela assim, eu posso ir brincar? Aí ela falou assim, olha, eu não gosto nem de falar. Aí ela falou assim, não, você não pode brincar, você tem que trabalhar. Aí eu falava assim, mas eu não quero, eu quero ir para a minha mãe, eu falava, né? Aí ela falava assim, não, você não pode ir, você tem que trabalhar. Aí eu, tá bom, fui trabalhar, né? E comecei a trabalhar e fiquei ali 15 dias, né? Só ia para casa cada 15 dias. Aí no sábado ela me mandava embora para casa da minha mãe. No domingo à noite eu tinha que voltar para trabalhar. E eu pensava assim, Senhor, até quando eu vou viver assim, né? Aí a gente, né, passando o tempo, aí eu fui pedindo força para Deus, né? Porque só Ele para dar força, né? Aí eu cheguei no trabalho, fiquei do mesmo jeito trabalhando. Aí depois eu peguei e falei assim, bom, se eu tenho que trabalhar, né? Minha mãe não tem condições de trabalhar, então vou ficar até quando Deus quiser, né? E fiquei nessa casa até uns 15 anos de idade. Aí quando eu fiz 15 anos, saí de lá sem registro, sem direito a nada, né? Ganhava só uma merrequinha lá, levava para minha mãe para despesa. Aí quando eu fiz 15 anos, aí a minha mãe veio para cá, para São Paulo, e trouxe a gente para cá. Aí aqui continuei, né, trabalhando de doméstica, mas assim, trabalhar sem direito a nada, né, só do seu salário, a gente dormia, só ia para casa a cada 15 dias, né, que antigamente era assim, e com 15 dias a gente ia para casa, e depois que eu estava aqui, conheci o meu esposo, né, aí um final de semana eu fui me encontrar com ele, escondido dos meus irmãos, que minha mãe não estava mais aqui, tinha voltado para Pernambuco, e conheci ele. E daí fiquei um final de semana com ele. E meus irmãos não sabiam. Quando eles foi descobrir que eu estava junto com ele, brigou com ele, porque eu era de menor, né? Aí eles falaram, mas você deve estar grávida. E eu falava assim, mas eu não fiz nada de errado. Aí eles falavam assim, será que não? Eu falei, não. Aí eu falei assim, bom, eles estão achando que eu sou já, né? Porque eu fiquei um final de semana com ele, que eu já me entreguei para ele, né? Aí ele falou assim, minha cunhada, você tá grávida, você tá grávida. Falei, Maria, pelo amor de Deus, eu não tô grávida. Não é porque eu fiquei com ele que eu já fui pra cama com o homem, não. Eu falei desse jeito, né? Aí eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Tudo bem. Aí fui trabalhar na segunda-feira. Aí quando foi numa quinta-feira, aí eu falei com meu esposo, né? Falei, esposo, agora é esposo. Aí eu falei pra ele, ó, vamos se encontrar? Ele falou, tá, vamos se encontrar. Aí eu ia por causa da minha irmã. Aí eu falava assim para ele assim, olha, ninguém acredita que achando que eu já sou mulher sua, e eu não sou mulher sua. A gente se conhece há pouco tempo, que ele trabalhava com meu irmão, né? Aí eu peguei e falei assim, quer saber uma coisa? Já que eles acham que eu já sou sua mulher, então vamos morar logo junto? Vamos resolver isso logo, né, dona Alzira? Aí eu peguei e falei, quer saber? Aí ele falou assim, você quer me dizer, vamos. Isso foi numa quinta-feira e fui embora, fui morar com ele. Eu falei, já que tá achando que eu sou mulher sua, então agora vai ser mulher de uma vez. E tá até hoje, dona Tô Alzira? até hoje. Aí fui com ele, moramos lá, depois liguei, mandei uma carta para minha mãe e falei assim, olha, eu vou casar. Ele falou, mas com quem? Quem que você vai casar de repente assim? Aí meus irmãos já mandou lá, falou, ai mãe, a Prazeres, que eles me chamam de Prazeres. A Prazeres já tá namorando com um homem chamado Valdeci, ele é mulherengo, ele só veio com um monte de mulheres. Aí eu falei, seja lá o que Deus quiser. Pronto, dali, fomos atrás, fomos no cartório. Casaram. Minha mãe e meu pai veio, assinou, casamos, estamos aí até hoje, graças a Deus. Tenho 5 filhos.
E eu não estudei antes porque não tive oportunidade, né? E depois tive os filhos, então criança para trabalhar, estudar, então não tinha condições, né? Depois que está tudo criado foi que eu resolvi, falei para o meu esposo, ó, eu vou estudar. Ele nunca queria que eu fosse estudar. Aí um dia eu peguei e falei assim, gente, quando eu era criança, não podia estudar. Agora, depois de velha não estudar, eu vou estudar. Fui na escola, fiz a matrícula. Quando me chamou, eu cheguei em casa do trabalho, felizona, um sorriso aqui. Aí falei assim, agora eu vou fazer janta e vou para a escola. Ele falou assim para mim, assim, você vai para onde? Eu digo, para a escola. Aí ele falou assim, hoje? Eu digo, hoje mesmo. Aí ele falou assim, mas você falou que ia estudar, mas não falou que dia. Eu digo, então, eu falei para você que eu deixei o meu nome na escola e a moça ligou para mim, tá indo hoje, eu vou tomar banho e vou para a escola. Aí ele falou assim para mim assim, você vai para a escola mesmo? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, você vai para a escola ou você vai fazer igual muitas mulheres que de vez de ir para a escola vai ficar com interesse em outra? Aí eu peguei e falei assim para ele, assim, olha para minha cara, olha bem, se for para mim ir lá, para ir atrás de outra, eu prefiro ficar em casa, porque eu já estou casada com você há tantos anos. E se você quiser, você me leva e busca todos os dias, pronto, o problema Resolveu. pronto, mas nunca daquele dia não falou mais nada, e estou aí até hoje estudando e falei Feliz para da ele. vida. Feliz da vida e vou terminar os estudos. E como que mudou para a senhora desde que a senhora começou a estudar? A senhora a senhora sabia ler, a senhora sabia Sim, escrever? eu sabia, sim. Já sabia. Isso, é porque eu parei de estudar, mas eu estava escrevendo, eu sempre Sei. estava pegando livro, né? Uhum. E depois eu trabalhei, já fui presidente já de uma associação aqui de Campinas, Ah, de reciclagem. Então eu fui para Minas, fui para Rio de Janeiro, fui para vários lugares. Então eu não estudava, mas eu praticava. entendi. Eu sempre falava assim, aí as pessoas falavam, você sabe ler? Eu digo, bom, ler muito eu não sei não, um pouquinho, mas eu sei, pro meu quebra-galho, né? Então eu sabia ler e escrever, entendeu? Então assim eu fiquei sem estudar, mas mesmo assim eu pegava um livro, pegava uma revista, eu via meus meninos estudando, quando eles traziam lição, eu ajudava eles. Então eu sempre estava ali, né? Praticando Porque, de alguma porque forma. quando eu voltei para estudar, aí as meninas falavam assim comigo, nossa, Alzira, mas você já sabe ler e escrever. Eu falei, não sei, menina, não é suficiente, né? A senhora E, queria saber mais. cada vez mais, nunca é mais, né? É. Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa a mais. É. Nunca a gente vai buscar, nunca é demais. Quanto mais você aprender, melhor é pra É gente, verdade. né? Agora, Fabrícia e professor, né? Como esse depoimento da vida da dona Alzira traz mesmo, né? Tantos recortes, tantas camadas sociais de tudo que ela viveu, né? E não dá para a gente não deixar de pensar lá logo no início da vida dela o quanto realmente foi uma vida de negligência, né? Porque é uma criança que precisa ir trabalhar, se submeter a um trabalho infantil e a gente sabe que um ambiente que muitas vezes é desprotegido e que faz com que mais que não saber ler, escrever, interromper o estudo, também traz mais vulnerabilidade, né? Você pode perceber, né, Lília, você professor também, que na fala da Alzira, né, a gente tem infinidades de recortes Sim. e temas, né? Muito. Que é o que a gente traz, e muitas vezes na sala de aula, para discussão, né? Outro dia a Alzira falou assim, é mesmo, professora, você para às vezes a gramática aí, a aula, e conversa conosco, porque assim, por exemplo, ela cita aí trabalho infantil, um ponto. A fome foi tema para nós, né? A gente fez um trabalho sobre a fome. Uhum. O trabalho escravo infantil, que muitas vezes eles pararam assim, nossa, não pensava que isso não podia acontecer ou não pode acontecer, né? É uma temática para a gente. A fala dela com o marido, que é ótimo, que a gente brinca, que inveja que eu tenho do seu marido, um casamento super feliz, uma relação de amor, mas a Alzira é uma em milhões, assim, que não, né? Infelizmente, elas são podadas mesmo, então a gente tem, sim, a violência doméstica muito presente na sala de aula, nas falas dessas alunas. A gente tem um recorte de gênero muito presente. As meninas pretas e os meninos pretos que estão na EJA, que é um outro tema que a gente precisa falar disso. Então, assim, eu vejo que a gente vai abarcando esses temas
sem fugir da nossa responsabilidade, né? A gente não vai dar conta de tudo, né? Não vai resolver todos os problemas, mas a gente precisa falar e abrir essa coisa crítica para que eles possam também perceber o que está acontecendo e o que aconteceu, né? O que virá para eles, né? Então, assim, a violência doméstica, nós tivemos essa semana passada uma palestra, né? Que os alunos da EJA tiveram a oportunidade, de outras EJAs também, no espaço que é da prefeitura. Então, assim, os acessos que as meninas, que essas mulheres possam ter, né, ao ser violentado, ao fugir dessa violência, né? Então, é uma temática que a gente fala mesmo, a gente fala abertamente. A gente trabalha temáticas, às vezes, delicadas ali, né? A gente fala de questão de gênero, a gente fala de pessoas trans. As pessoas trans não estão na EJA, eles não ficam, entendeu? As pessoas homossexuais não ficam, porque eles sofrem muito preconceito. Então, eles desistem de estudar, né? Então, o menino que é gay, ele fica ali reprimido, às vezes, e a gente chama atenção disso, e vamos falar sobre isso, né, Alzira? Uhum. A gente traz essa temática, é uma temática delicada, que de repente, fala da religião, a gente fala da religião sem tomar um ensino religioso, não é ali que a gente está trabalhando a religião, né? Então, assim, eu fico muito feliz de abordar esses temas, sabe? Eu fico muito grata de conseguir ter uma equipe, de trabalhar com uma equipe também com essa sensibilidade, a sensibilidade que o professor está aqui, né, nos dizendo como ele trabalha lá na sala dele de EJA 1, que é a alfabetização. E como que a gente precisa estar conectado, né, professor? A FUMEC, a EJA 1, de trazer esses meninos para a EJA 2 e depois mandá-los para o ensino médio e para a faculdade, né? Fazer com que esse caminho seja possível, dizer todos os dias que esse caminho é possível, né? Por meio de temáticas e dessas discussões. Exatamente, eu acho que a fala da dona Alzira mostra assim, a quantidade, né? Pegando só o primeiro tema, né? A dona Alzira disse que é de Pernambuco, aí a gente não tem como, né, não lembrar, não trazer à luz as discussões, né, que o Paulo Freire, né, o educador, o patrono da educação brasileira, nascido em Pernambuco, né, que começa a desenvolver os seus projetos, os seus temas com a educação de jovens e adultos, né, lá no estado de Pernambuco. Então, quantos temas nós temos aí na fala da dona Alzira para poder discutir em sala de aula, né, a partir desses saberes que, né, um dos temas aí, o primeiro que já veio, direitos, né? O direito da empregada doméstica, o direito do trabalhador. Quanto tema a partir daí, Paulo Freire trazia o tema gerador, né? Então, tem vários temas geradores na fala da dona Alzira, né? E aí, principalmente, entender assim, a importância para nós, quando recebemos os alunos da EJA, do acolhimento desses alunos. Eu falo sempre, é no portão da escola, que esse aluno que já ficou anos e anos e anos, muitas vezes com vergonha de não saber ler e escrever, achando que a culpa é dele, quando a gente sabe que a culpa é, né, de todo um conjunto do sistema socioeconômico, político, cultural, que o deixou fora, negou esse direito. Então, ele, para chegar naquele portão da escola, para perguntar se tem vaga, já foi uma longa trajetória. Isso. E dependendo de como o guarda, quem o atende ali, tratar, né, ele já não volta mais, já vai embora dali mesmo. Então, eu digo sempre, a escola de EJA ela tem que estar, todos os profissionais têm que serem entendidos, se verem como educadores também. É na entrada, no acolhimento, e quando esse aluno chega na nossa sala de aula, acolhê-los da melhor maneira possível, valorizando esses saberes que eles trazem para nós, né? Essa história de vida que é um aluno, imagina 20. A gente tem tema para o ano todo, né? E temas relevantes e significativos para a transformação, né? Eu acho que é isso. Isso que você está dizendo, professor, é tão importante porque eu olho para a dona Alzira, né? Eu vejo brilho nos olhos dela quando ela fala, que também, porque a educação ela é transformadora, né? E estar nesse espaço de educação e de acolhimento traz algo que é muito importante para o ser humano, para as mulheres, que é a autoestima. É o resgate da autoestima. E como a EJA mexe com a autoestima dessas pessoas, não é? Perfeitamente. A gente está falando aí de uma vida de opressão, né? E o medo.
Então, uma das primeiras falas que a gente faz ao iniciar, eu chamo de curso, né, o primeiro semestre, ali com os alunos que vão chegando, vamos tentar romper com medo. Porque eles têm muito medo, o medo de não saber, né? E quem sou eu para dizer se você sabe ou não sabe, né? Eu falo, calma. O medo de estar numa sala de aula, o medo de ser corrigido, né? E o que, na verdade, que você traz isso aí, Lilian, que todo o adolescente de lá, de 15, que está lá com a dona Luzira, a outra de 20, a outra de 50, outra de 70, 60, enfim, eles precisam e querem ser vistos. Sabe o visto no caderno? Eu sempre brinco que o visto no caderno ele é muito significativo. Não é uma coisa assim, é uma teoria de que é ver o feito, valorizar o que ele faz, valorizar o que ele traz. Eu tô te vendo, eu vejo quem é você, eu sei que é sua história, eu sei os caminhos que você quer trilhar, eu sei as coisas que você quer romper, né? Então, assim, a primeira coisa é um relaxamento, né? Que a gente tenta fazer. Não precisa ter medo. Eu vou corrigir mesmo, mas não precisa ficar bravo, né? Porque a gente está aqui para aprender. Professora, às vezes eles levantam e falam, você esqueceu de pôr o final aí, um S. Eu falei, viu, tá vendo? Vocês estão me corrigindo, vocês já estão muito mais prontos, né? E nessa brincadeira, nesse tato do acolher, que a gente vai se integrando, né? Vai fazendo junto, que eu acho que isso que é o bacana, assim, da EJA. A gente não tem muita coisa pronta, né? A gente vai fazendo muito junto ali, né? O sarau, por exemplo, é assim, né? Você participou, né, Alzira? Todo ano a gente faz, uma vez no ano, a gente faz o sarau Tapiosia. Já tem aí 6, 7, 8 edições. E aí é esse fazer, né? Da poesia com a tapioca. Que vi aí lá, o pessoal, porque os alunos da EJA são do Norte e Nordeste. E aí, numa aula de gênero, né? O que nós vamos fazer de prático sobre isso? Eu vou ensinando gênero e receita, com uma coisa engessada, de como é que é, o verbo no imperativo, sabe essas coisas. Aí eu falei, vamos fazer uma receita? Eles idealizaram. Eles falaram, vamos fazer uma receita de tapioca, porque é fácil. E aí nasce o sarau, tapiosia. A gente mistura a tapioca e a poesia. Aí eles vão para a cozinha. São os adolescentes, são os adultos que vão lá fazer a tapioca, fazer a massa. E são eles que fazem as poesias, são eles que vão lá falar as poesias próprias ou de alguém. E outros projetos, né? O Matematicando. E a gente sempre está inventando uma moda, uma coisa diferente para romper a aula engessada. E para quebrar essa coisa do tradicional e do opressor, né? Que o Paulo Freire tanto trazia para a gente. A opressão, que a sala de aula muitas vezes é muito opressora. E a gente tentar romper com isso. Acho que nós da EJA, professores, alunos da EJA, a gente tem que romper com essa opressão aí. Até porque, né, as unidades da EJA, muitas vezes, ou todas as vezes, ou a maioria das vezes, está em bairros como a do Ziel, em que a escola ela é mais que um lugar de aprendizado, né? Somente, como se fosse pouco, mas somente no sentido de ser só isso, né? Às vezes é lá a quem recorre para o lazer, até para, né, outras questões que não são da educação, precisam de ajuda num caso de violência doméstica. Sim. Então, a escola tem um significado muito maior do que, né, o aprendizado ali formal. O professor está, né, no bairro Anchieta, também um bairro de ponta, né? Que ali a gente, dialogando um momento ali no nosso sofazinho, né? A gente ficou trocando ideia ali do acesso à sala dele, de como que esses alunos vão se deslocar para a EJA 2, né? Uma série de coisas que a gente foi tratando ali, né? No nosso bate-papo ali de sofá, né, Alzira? E como que a gente precisa dessas articulações, né? Dessa aproximação, né? Sim, de mostrar ali que ali a gente... E você falou uma coisa assim que me toca muito, porque tudo é escola. Tudo é escola. Tudo é na escola para a escola. Né? Desde os incidentes mais, assim, doloridos, de que se baixou a polícia, por onde que eu vou correr? Eu vou correr para a escola, porque lá eu tenho proteção. Se eu for agredir alguma instituição pública, algum aparelho público, tudo. Pode ser o posto de saúde, infelizmente, pode ser o
banco ou outra coisa ali, ou o comércio, mas a escola é preservada. Por que a escola é preservada? Né? Por que a escola é um ambiente que se fala, mas você trabalha lá no Anchieta, não é perigoso? Ah, você trabalha no... Não, a escola está protegida porque... Ainda bem, né? Acho que a população... Respeita, A gente né? precisa acreditar que a população quer a escola e que as acho. pessoas querem estar dentro desse espaço, né? Que esse espaço é um espaço de luta, de resistir, né? E de ajuda, de ajuda mesmo, de um ajudando o outro ali, não tem muito como fugir. E de construção, né? Como você bem falou, né? De construção de tantas coisas. Agora, dona Alzira, desde que a senhora voltou a estudar, o que mudou, assim, na vida da senhora? A senhora já sabia ler, já sabia escrever. Mas o que a senhora sente que mais mudou depois que a senhora retomou os estudos? Eu mudou a felicidade, né? Porque eu achava que eu nunca ia voltar a estudar. E quando eu fui o primeiro dia, meu menino ainda falou assim, mãe, só tá parecendo criança. Aí eu falei, é porque eu queria tanto estudar. Eu falava para ele, né? Como eu tenho um menino, né, Fabrícia? Ele tem um problema, né? Ele estudava lá no Icaraí. E como ele tem um distúrbio, né? Ele tem dificuldade de ler e escrever. De ler e escrever. Aí ele parou de estudar em 2020. Não quis estudar porque uma professora chamou ele de burro. Aí ele não quis mais ir para a escola. Abandonou a escola, não quis mais. Aí depois que eu voltei a estudar, eu falei, eu vou levar o André para a escola. E eu todo dia falava, André, vamos para a escola. André, vamos para a escola, André, tem que estudar. Aí foi que esse ano, né? É tão lindo eles indo embora juntos, Imagina. um levando a Aí- mochila do outro. Aí ele pegou e falou assim para mim. Aí eu falava para ele, né, dos professores. Eu digo, André, ó, os professores lá são muito bons. Se você tem uma dificuldade, eles vão procurar trabalhar naquela dificuldade que você tem. E fui, né, conversando com ele, falando como que era lá, como que eram os professores, como que eram os alunos. Eu digo, André, lá tem aluno novo, tem aluno velho, tem aluno de toda a idade. Aí eu explicando, falando para ele. Aí um dia ele pegou e falou assim, mãe, a senhora pode me matricular? Eu digo, na onde? Na escola? Que dia? Ele falou assim, o dia que a senhora quiser. Eu falei, mas eu quero saber se vai mesmo. Aí ele falou, vou sim, mãe. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei, fui lá na escola, peguei o papel, né? E fui à noite para a escola. Cheguei lá e perguntei, tem vaga? Aí a mulher falou, tem sim. Aí ele falou assim, eu vou matricular meu menino, né? Aí ele falou, quantos anos ele tem? Eu falei, tem 19. Aí ele falou assim, tá bom. Eu fui, levei os documentos, matriculei ele. Aí cheguei em casa e falei assim, André, amanhã você já vai para a escola. Ele, eita, mãe, já? Falei, você não queria estudar? Nem me preparei. Aí ele falou assim, mas eu não tenho material. Eu digo, não se preocupe não, que lá dá material. Falei pra ele. Aí no outro dia ele foi, né? Cheguei lá. Aí já foi no dia do passeio, né? Eu falei, no outro dia ele falou assim, passeando. nossa, mas vim para a escola, já vou para o passeio. Eu digo, filha, aqui tem de tudo. Eu falei para ele. Aí fomos para o passeio no outro dia e foi de novo para a escola. E tá aí. De vez em quando ele falta um dia, 2 dias, né? Mas tá aí. Mas tá aí. Isso, aí ele falou assim, mãe, e você vê, ele tem que fazer o RG, né? E ele não sabe escrever o nome dele todo. Ele escreve assim, se ele vê ali, ele escreve. Quando vai lá para fazer, ele já esquece. Aí eu falo para ele, André, vai treinando o seu nome, que você tem que fazer o seu RG. Aí ele falou, não, mãe, eu vou treinando. E graças a Deus, tá indo, tá feliz, tá estudando, né? Não dá trabalho na escola. Eu falei, se você der trabalho, eu puxo a sua orelha. Eu falo para ele. Aí ele falou assim, que mãe, vou lá para estudar, não é para bagunçar. Eu digo, então tá bom. E estamos felizes. Graças a Deus, ó. E vou ficar até o último ano. É isso aí. Acho que... Pena que lá na escola não vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Senão a senhora tinha. ficava lá, Senão né? eu ia ficar lá, tem que ir para outra escola. Falei para ela, deveria ter aqui, pelo menos continuava, né? É verdade. Mas, Agora, professor, é uma história de resgate, né? De tantos direitos. Sim, sim. E esse resgate, ele acho que tem que ser um pouco nessa linha do que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo descontraído, com alegria. Então, as salas de EJA, eu procuro fazer, né, claro, depois de vários anos, hoje mais leve o meu trabalho, com os alunos, porque eles já chegam cansados de um dia de trabalho, de uma vida, né, cheia de, né, questões, outras, né, pai de família, mãe de família, todo mundo. E aí é tentar tornar as aulas bem mais agradáveis, né, porque os conteúdos nós vamos trabalhar. Precisa ser sisudo? Não. Vamos trabalhar com alegria, com leveza.
E eu sinto que nós precisaríamos voltar, né, já fizemos isso anos atrás, a ter uma maior integração com os professores da EJA 2, né? Porque né, tivemos no passado escolas em que... Porque o aluno ele sai da EJA 1, anos iniciais, vai para a EJA 2. E a gente, hoje em dia, né, estamos tendo pouco contato com os professores da EJA 2. Então, precisaria retomar isso, né? Bem como também a intersetorialidade, né? É a saúde, o posto de saúde do bairro, é o CRAS do bairro, junto com a educação, né, no caso com a FUMEC, com a EJA 2, né, isso tudo porque são todos segmentos de uma mesma, né, sociedade que o aluno está inserido. Então, acho que a gente precisaria, e aí a gente tem buscado também sair da escola, né? Então, o ano passado aqui no CEPROCAMP, nas salas da FUMEC, eu fiz um projeto onde a gente fez um tour a pé mesmo, ali pelo centro, resgatando os locais que têm uma influência, que tiveram importância para as questões étnico-raciais de Campinas. Né? E fizemos um passeio. E o aluno passava todo dia lá em frente à estátua tal, e ele não se dava conta de que aquilo era uma estátua que tinha uma importância histórica e tal para a cidade. Nós paramos, fomos lá, gravamos, filmamos, apresentamos na mostra de trabalhos da FUMEC. Foi muito interessante. Eu acho que é tudo isso. Essa escola, ela transforma, e não precisa ser uma escola mais na linha do tecnicismo. Não, um pouco mais leve, mais com seriedade, com trabalho também comprometido, né, com essa realidade dos alunos. Eu acho que isso tudo vale a pena, né, para que esse aluno realmente se sinta acolhido ali, né, tenha sua autoestima elevada. O aluno, você vê na cara, ele chega de um jeito, uns primeiros meses, depois ele sai altivo. Ele sai como um cidadão. Né? Acho que isso já valeu o nosso trabalho, né? Já valeu. E importante que a Alzira traz, assim, à tona uma coisa assim que a gente tem que falar, eu falo em todos os lugares, a EJA está aberta. A EJA está em um monte de bairros, está em um monte de lugares, tem EJA aberta. E você pode fazer a matrícula a qualquer momento. Então, ela trazendo o filho dela, o André, para estudar conosco, ela a qualquer tempo está aberto. Tem vaga, tem espaço. Tem salas que são mais cheias, tem salas que não. Mas é importante ressaltar isso, até para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, porque é isso. Vai lá, vai fazer a matrícula, vamos começar, vamos... E está aberta e tem transporte, alimentação, material, não é isso? Isso. Algumas EJAs oferecem aí o transporte de alguns pontos da cidade. Não são todas, infelizmente, né? A gente até brinca que deveria ter um ônibus lá ali, mas apesar deles serem todos do bairro, algumas EJAs têm. Isso também, esse ônibus precisa de adequação, né? Assim, de horário, essa articulação. Acho que o horário da EJA também é uma coisa que a gente precisa pensar junto com a FUMEC. Sim, sim. Eu conversei com o Batista, né? Que sim. outro dia. Nosso gerente, isso, né? A gente precisa afinar mais esse diálogo, né, com a EJA 2. Porque eles têm essa cisma, esse medo. Será? Acho que não vai, eles não vão me receber lá a qualquer tempo. Então, acho que a EJA está aberta a qualquer tempo. Acho que para matrícula, vai lá, vai se matricular. Não deu. Eles são muito responsáveis, né? Os estudantes são muito responsáveis. Quando faltam, eles avisam, eles justificam. A gente também precisa estar aberto ao entendimento do que é isso, o que está acontecendo, né? Para poder trilhar esse processo de ensino-aprendizagem com eles, né? Ah, faltou? Não, já faltou, não vem. Não, venha, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vamos ver o que pode recuperar, vamos ver se tem um trabalho, o que vai fazer. Alguns falam, deixa eu ficar mais um ano, deixa eu ficar mais um pouco, né? Então, tudo isso na nossa conversa, nas nossas discussões que a gente vai articulando. Então, eu quero ressaltar isso, a EJA está aberta, né? Matrículas contínuas. Né? Qualquer época do ano, qualquer mês. Vamos lá aguardando. Olha, como eu imaginava, nosso papo rendeu muito. E agora a gente, já vou pedir para vocês fazerem um encerramento, suas considerações finais, o quiserem comentar. Quero que a dona Alzira seja a última para a gente fechar com a palavra dela. Mas eu aqui, durante toda essa conversa e com todas as oportunidades que eu tive de estar na EJA, de conhecer a EJA, você falou lá no início a palavra esperança.
é claro que é esperança, mas uma outra me veio muito forte aqui, que é vida. Porque né, a gente vê os alunos, os estudantes da EJA renascendo para a vida e ver a dona Alzira aqui com esse brilho nos olhos, né, com tudo isso que aconteceu na vida da senhora, tendo a oportunidade de retomar outros sonhos, né, e continuar vivendo, né, com todas as dificuldades, mas indo em frente, né, em busca dos sonhos. Isso é muito importante. Fiquei muito feliz, muito grata, e eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. Fabrícia, por favor. Obrigada. Primeiro agradecer, eu assim, super honrada, né, eu assim, estou me sentindo super honrada de estar com minha aluna aqui, queridíssima, deixar assim um beijo, um abraço fofo para cada um deles. Eles torcem também por nós, professores. Quando eu estou em outros espaços, vai passar a professora aí na televisão. Outro dia eles projetaram uma fala minha no telão, tiraram foto, comemoraram comigo, né? Então, assim, eu me sinto muito realizada. E EJA é resistir também, além de esperançar, é resistir. Resistir a essas mazelas, resistir à pobreza, resistir à fome que é uma coisa que todo mundo passou, resistir à falta de trabalho. E resistir é sobreviver, né? Sobreviver. A pandemia trouxe uma coisa que Paulo Freire tanto pregava pra gente, e a gente, nesse coisa desesperada, não conseguia enxergar. Eles abriram as portas, os nossos alunos, a gente viu a realidade dos nossos alunos quando as câmeras se abriram. Então, a gente enxergou, de fato, com quem que eu estava falando. Alzira, eu tenho intimidade, mas quantos outros eu não tenho essa intimidade e essa oportunidade? Então, acho que nossa fala aqui abre também essas janelas de o pessoal conhecer a realidade da Alzira, conhecer um pouco da realidade do trabalho da gente na EJA. E eu só tenho que agradecer a você, Lília, o pessoal que está ali, né, a todo mundo, sabe? Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada mesmo. E você, professor? Bom, depois dessas falas, né, essas mulheres aqui estão dando show, né? Na EJA também elas dão show, né? Então, também mandar um abraço aí para todos os meus alunos aí, né? E agradecer mesmo a oportunidade, né, para a gente poder pensar, né, falar um pouco sobre EJA, colocar em evidência, ficar atentos aí às políticas públicas para que as salas de EJA cada vez aumentem, né, que elas não fechem, porque o número de analfabetos ele tem diminuído, mas por outros fatores, né? Não propriamente porque eles estão todos na escola, não é? Então, é pensar nas políticas públicas e, como Paulo Freire disse lá na pedagogia do oprimido, né? Vamos pensar nos esfarrapados do mundo, que é esse nosso alunado que chega para a EJA, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade. Até uma próxima aí. Muito obrigada, professor. E a senhora, dona Alzira, se despedir da senhora? Já não querendo me despedir. A gente não quer deixar, a gente quer adotar, dona Alzira. Você não tem ideia com a disputa. Olha, eu agradeço por estar aqui, né, falando e convidar, né, todos aqueles que estão fora da escola, né, não importa a idade, para a gente aprender, nunca é tarde. A esperança é a última que morre, né? E todas as escolas estão abertas para qualquer hora, para qualquer aluno. E um ótimo tarde para todos nós, né? E um abraço para todos. Muito obrigada, dona Alzira, por compartilhar, viu, a vida, a história da senhora. Muito obrigada a vocês também por estarem aqui. Foi muito precioso, muito importante. E eu sei que vai tocar muita gente que vai nos assistir e nos ouvir também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês todos. E esse foi o Vamos Conversar de hoje. Falamos sobre a educação de jovens e adultos. Eu agradeço pela sua companhia e pela sua audiência. Fique com a gente também nas redes sociais da Educa TV e no nosso canal de streaming. Na semana que vem a gente volta com mais um tema. Até lá! Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.